que é esse relatório de proteção, esse relatório de impacto à proteção de dados? Ele é um documento elaborado dentro do seu programa de adequação em proteção de dados. Ele vai registrar a regularidade e a legitimidade do tratamento do dado pessoal pelo agente de tratamento de dados. E quando que ele vai ser utilizado? Ele é utilizado quando o controlador percebe que ali dentro do seu tratamento, do seu fluxo, né, de dados, ele realiza, dentro dos seus processos, ele realiza algum tratamento de dado pessoal que pode acarretar um risco para os titulares de dados. E esse risco vai impactar nos direitos fundamentais desse titular de dados ou nas suas liberdades individuais. Então, o controlador, quando ele estiver criando um processo novo ou analisando ali o processo, né, a empresa, quando ela estiver criando um processo novo, quando ela estiver fazendo o seu programa de adequação e proteção de dados, se ela verificar que existe algum tratamento de dados, alguma operação de tratamento de dados que coloque em risco os direitos fundamentais ou as liberdades individuais do titular de dados, dos titulares de dados, ela vai precisar fazer esse processo, esse procedimento, para fazer essa análise dessa operação de tratamento de dados, para verificar quais são os riscos, quais as chances desses riscos se concretizarem, né, e qual a extensão do dano se esse risco se concretizar, quais as medidas de salvaguarda que ele pode adotar para minimizar ou eliminar esses riscos. Então, ele faz esse estudo, ele faz essa análise e depois que ele fizer, então a gente, né, como consultores em proteção de dados, a gente faz esse estudo, a gente faz essa análise e ao final a gente elabora esse relatório de impacto à proteção de dados. E esse é um mecanismo, né, um instrumento ali da LGPD que mostra, que traz aí pra gente o Privacy by Design, que é o quê? Pensar na privacidade e proteção de dados desde a concepção dos processos da empresa, desde a concepção ali do produto, daquele serviço que a empresa presta para o seu cliente, para o titular de dados pessoais. Só que a LGPD, ela não traz muitos detalhes sobre como deve ser feito esse relatório de impacto. Então, a gente faz o quê? A gente busca nas legislações internacionais, estrangeiras, algumas orientações para a gente usar como base na elaboração dos nossos relatórios aqui no Brasil. E como a LGPD foi feita, né, foi pautada, teve como base, como princípio ali, né, teve como base o GDPR, a gente busca lá na realidade da União Europeia como que esse relatório é utilizado naquele território. Então, aí a gente busca lá como que as autoridades de lá determinam que sejam realizados relatórios para utilizar aqui nos nossos relatórios quando forem necessários de serem realizados aqui no Brasil. E o maior questionamento em relação ao relatório de impacto é o quê? Quando esse relatório vai ser necessário? Toda empresa, todo agente de tratamento vai precisar elaborar esse relatório, fazer esse procedimento que vai dar, né, que dá origem a esse relatório, ou não, ou só alguns casos. Pela letra da lei, pela letra da LGPD, o relatório de impacto e proteção de dados somente será realizado por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a empresa não precisa, em tese, não precisa elaborar esse relatório, ela só vai precisar fazer o relatório quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados requisitar. E é exatamente, e
e aqui a gente chama um ponto que, pela letra da lei, né, nem sequer fazer o relatório e deixar ali para quando for solicitado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela simplesmente apresentar. Muito pelo contrário, pela letra da lei, nos dá a entender o quê? Que a empresa sequer precisa fazer esse relatório, elaborar esse relatório. E sim começar a dar início a essa elaboração e dar início a todo esse processo que gera esse relatório somente por depois que houver uma solicitação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas existe um outro ponto que a gente precisa levar em consideração que diz respeito ao que é muito arriscado se você for um agente de tratamento que identifica, né, uma operação de tratamento ali dentro dos seus processos internos que gerem esse risco. Então, assim, se você é um agente de tratamento que analisa, que identifica dentro dos seus processos internos uma operação de tratamento de dados que gera um risco aos direitos fundamentais ou às liberdades individuais dos titulares de dados, é muito arriscado que você, vendo isso, não tome nenhuma atitude de elaborar esse relatório de impacto à proteção de dados. Então, a sugestão e o entendimento de grande parte dos estudiosos é no sentido de que haja de uma forma preventiva. Então, sempre elabore o relatório de proteção, o relatório de impacto à proteção de dados, quando se verificar que há, sim, um tratamento de dados pessoais que gere risco aos titulares de dados. Porque com isso, você antecipa, né, as complicações que podem advir dessa operação de tratamento de dados pessoais e também de uma eventual fiscalização ou solicitação por parte da ANPD. Só que, por um outro lado, nem todo agente de tratamento vai conseguir realizar previamente esse relatório de impacto e proteção de dados. Seja pelo fato de que não é um relatório fácil, nem prático de ser realizado, porque tem todo um processo por trás, não é apenas um documento, e seja também pelo custo envolvido na elaboração desse relatório, porque pode sim aumentar em muito o custo para a empresa e acabando que esse relatório feito de forma prévia seja inviável para aquele agente de tratamento de dados pessoais.